Bom, meninos, olá. Vamos aí então à resolução. Essa semana nós vamos ficar apenas na resolução dos exercícios dessa aula 4, para vocês terem tranquilidade para trabalhar, tá? E eu acho que com os extras que nós colocamos aí, deu para vocês sentirem um pouquinho como é que vai ser trabalhado agora. Então nós vamos fazer os exercícios de sala, né, o de praticar, e depois os extras aqui do material. São 10 exercícios para vocês treinarem aí. Bora lá então? Olha só o que fala o primeiro exercício. Na figura a seguir, Q é igual a 20 microcoulombs e Qzinho igual a 1,5 microcoulombs. Lembrando, vamos colocar a anotação, que esse micro equivale para nós, representa para nós, é o símbolo que representa uma potência de 10, né? Nesse caso, o 10 a menos 6 aqui, tudo bem? São cargas pontiformes no vácuo, então ele fornece o K aí para vocês, 9/10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. O trabalho realizado pela força elétrica em levar a carga Qzinho do ponto A para o ponto B é... Então vamos lá, vamos relembrar? Quando falo em trabalho da força elétrica, vocês podem chamar aqui por W também, se achar melhor, tá? A gente aprendeu que é a carga Qzinho vezes a diferença de potencial elétrico, né? Eu falei que a equação mais importante do trabalho era essa. Que eu ensinei vocês a colocar dessa forma, ó. Diferença de potencial é o potencial da onde sai menos o potencial da onde chega. Certo ou não? No nosso caso, ele sai do ponto A, então eu preciso saber o potencial que existe nesse ponto A, e vai para o ponto B. Eu preciso saber o potencial que existe no ponto B. A carga Qzinho eu já tenho. Bom, então vamos entender. Quem é que gera potencial nesse meio aí? A carga Qzão. Olha a carga Qzão aqui, ó. Ela é capaz de gerar potencial em todos os pontos ao redor do espaço dela aqui. Inclusive, já tinha feito o desenho aqui, né? Lá no ponto A, então aqui eu vou ter o potencial dela no ponto A. E também lá no ponto B. Ela gera potencial em todos os pontos? Sim, eu não vou ficar calculando em todos os pontos. O que me interessa agora são os potenciais que existem no ponto A e no ponto B. Então vamos por partes. Primeiro eu vou calcular o potencial gerado lá no ponto A. Olha lá. Lembre-se que, vamos colocar aqui também a fórmula. Lembre-se que potencial elétrico é o K, constante elétrica, né? A carga Qzão sem módulo, dividido pela distância D entre o centro da carga e o ponto ao qual você quer calcular o potencial, né? Então, nesse caso aqui, o potencial de A vai ficar o K, que vale 9, vezes 10 a nona, vezes a carga Qzão que gera o campo, que vale 20 micro, né? O micro 10 a menos 6 coulombs. Tudo isso dividido pela distância entre ela e o ponto A. Olha a distância entre ela e o ponto A, 10 centímetros, que equivale a 0,1 metro ou 1 vezes 10 a menos 1 metro, né? Você pode trabalhar da forma que você quiser, desde que essa distância esteja em metros para nós. Tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó, a distância como 1 vezes 10 a menos 1. Fazendo continha aqui, ó, o 9 vezes 20 vai dar 180 para nós. E as potências de 10 vão ficar. O 10 a menos 1 que está embaixo vai passar para cima, fica 10 a mais 1, né? Tem que trocar o sinal do expoente. 1 com 9 fica 10 a décima. E o 10 a décima com 10 a menos 6, 10 menos 6, sobra para nós ainda um 10 a quarta volt. Pião, coloque notação científica. Não é meu resultado ainda, então não vou nem mexer para não ficar perdendo tempo, tá? Mas se quiser pode, não tem problema nenhum. Então agora nós vamos calcular o potencial gerado por essa mesma carga Qzão no ponto B. Como é que a gente calcula? É o K, que é o 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Qzão, que é 20 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que agora vale, ó, 30 centímetros. Esse 30 centímetros ou você coloca como 0,3 metros ou como 3/10 a menos 1 metro, certo? Eu vou colocar o 3 vezes 10 a menos 1. E aí, fazendo essa conta, ó, 9 dividido por 3 sobra 3. 3 vezes 20 dá 60. E aí não perde tempo com conta.
Olha a potência de 10. Não são as mesmas potências que você tinha aqui em cima? Então tem que dar o mesmo resultado, certo? Pior, não é melhor eu fazer? Porque se eu errei em cima, eu descubro depois que eu errei? Eu também acho. Não custa, né? Vai lá, ó, menos 1 sobe, 1 com 9 dá 10, e 10 com menos 6 sobra um 10 a quarta para nós. Percebo que vocês poderiam pensar o seguinte, né? Como distância e potencial são grandezas inversamente proporcionais no seu valor numérico, de 10 centímetros para 30, a distância aumenta 3 vezes, então o potencial diminui 3 vezes, ou seja, de 180 ele gera 60. Tranquilo? Mas agora vamos finalizar o exercício, meninos. Vamos calcular o trabalho da força elétrica aqui. Olha lá. Então o que ele quer para nós é o trabalho da força elétrica, que vai ser a carga Qzinho, que vale 1,5 microcoulombs, 10 a menos 6, e é uma carga positiva, vezes o potencial de onde ela sai, para ir de A até B. Então ela sai do ponto A, então eu vou pegar menos vezes o potencial de onde sai, que é o 180 vezes 10 a quarta, menos o potencial de onde chega. Ela chega no ponto B, ao qual o potencial existente naquele ponto, gerado pela carga Qzão, é de 60 vezes 10 a quarta, certo? Então, fazendo continha aqui, ó, nós vamos ficar que o trabalho da força elétrica vai ser 1,5 vezes 10 a menos 6, vezes 180 10 a quarta menos 60 10 a quarta. Eu gosto de falar 180 gororoba menos 60 gororoba, vão sobrar 120 gororobas. Quer chamar de x o 10 a quarta? Ó, chama o x o 10 a quarta de x. Você vai ficar 180x menos 60x. Sobra 120x. Mas quem que é o x mesmo? É o 10 a quarta, certo? Então, fazendo conta, nós vamos chegar que o trabalho da força elétrica aqui, meninos, ele vai ser o 10 a menos 6 com o 10 a quarta, sobra um 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 vezes o 120 vai ficar 1,2. E aí fica 1,2 vezes 1,5, que dá para nós 1,8 joules, o trabalho da força elétrica. Que nos dá aqui a alternativa A, né? A alternativa A. Belezinha? Um grande abraço.